digo sim, tem o apoio do Nicolas, do Cleitinho e do presidente Bolsonaro. Então, eu acho que a pergunta é o governador, porque ele quis dividir palanque com o Calil. Eu jamais faria isso. Eu acho que o presidente Jair Bolsonaro é hoje o melhor cabo eleitoral do Brasil. Eu não sou um frequentador do carnaval, não é uma coisa que é da minha personalidade, mas eu entendo a importância disso para o município. Eu, como um cristão conservador de direita, eu jamais vou na parada gay. Porque a nossa ideia é focar o dinheiro público naquilo que é mais importante: saúde, educação e segurança. O compromisso que eu posso fazer é: eu não vou aumentar imposto algum. A gente teve um prefeito aí que se elegeu prometendo abrir a caixa preta da BH Trans, e a caixa preta ficou quietinha no mesmo lugar. E digo mais, não vamos abrir só a caixa preta da BH Trans, não. A gente vai abrir caixa preta da BH Trans, a gente vai abrir caixa preta da limpeza urbana, a gente vai abrir caixa preta da Lagoa da Pampulha, nós vamos abrir a caixa preta da prefeitura como um todo. A gente tem um prefeito que não aparece, não se posiciona, ninguém conhece, e politicamente a nossa cidade só perde com isso. Esse metrô não é mais uma promessa vazia, é sim uma obra que vai sair na nossa capital e é herança do governo Jair Bolsonaro. O Bruno não precisa ser amigo do Lula, mas a prefeitura de Belo Horizonte precisa conversar com o governo federal. Sabatina com os candidatos. Você bem informado para tomar a decisão certa na hora de votar. Nos acompanha aqui na FM O Tempo e também pela nossa live no youtube.com/o tempo. Ao meu lado, Guilherme Ibrahim. Bom dia para você, Guilherme. Olá, Thalita. Um ótimo dia para você e também para os ouvintes que estão nos acompanhando. Hoje é o segundo dia da nossa série de sabatinas com os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. O convidado do dia é o deputado estadual Bruno Engler, da coligação Coragem para Mudar, do Partido Liberal e do Partido Progressistas. Bruno de Castro Engler Florencio de Almeida está cursando gestão pública. É filiado ao PL, além de ser coordenador do Movimento Direita Minas. Em 2018 foi eleito deputado estadual com o antigo Partido Social Liberal, PSL. Ele ficou em terceiro lugar com 120 mil votos. 2 anos depois, Engler disputou a Prefeitura de Belo Horizonte, terminando na segunda colocação, com a ex-comandante da Polícia Militar, Cláudia Romualdo, como vice. Em 2022, foi reeleito para deputado estadual com o PL, recebendo a maior votação para o cargo na história de Minas Gerais. Ao todo, foram 637 mil votos. Deputado, muito bom dia para o senhor. Seja bem-vindo aqui à Sabatina de O Tempo. Bom dia, Thalita. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar participando com vocês. A gente começa falando aqui, sempre trazendo uma mini biografia dos candidatos, né? E o Guilherme trouxe agora a informação de que o senhor já disputou a prefeitura ao lado da Coronel Cláudia, que é quem, inclusive, está na chapa de vice com o senhor. Por que manter essa escolha e por que o nome dela? Olha, manter essa escolha porque é a melhor escolha. A Cláudia é uma pessoa que eu conheci em 2020, quando apresentaram a sugestão do nome dela para vice, e realmente tem um currículo invejável. Foi a primeira mulher a comandar o policiamento da capital. Comandou num momento difícil, num momento delicado, que foi aquele período de 2013, 2014, a gente estava num ambiente de manifestações, a gente tinha questão da Copa das Confederações, da Copa do Mundo, e fez uma gestão brilhante do policiamento da capital. E realmente ela conhece BH aqui, ó, com a palma da mão, porque quando você está comandando a Polícia Militar, você tem que estar em todos os cantos da cidade. A gente sabe que a polícia é demandada em todas as regiões de BH. E realmente uma pessoa que nos últimos 4 anos a gente teve um convívio muito bacana, é uma pessoa assim, de um caráter inquestionável, de uma índole excelente. Então para mim é um privilégio ter ela mais uma vez ao meu lado nessa disputa. Mas até nas nossas entrevistas aqui durante o Café com Política, antes dessa sabatina, candidato, havia discussões que o senhor tratou com o Partido Novo, com outras legendas, para tentar aglutinar mais apoios em torno da sua candidatura. Eu queria perguntar especificamente nesse caso da Coronel Cláudia, mas também sobre o Partido Novo. A escolha dela se deu para um espaço que poderia ter sido preenchido pelo Partido Novo. Essa negociação para que houvesse um vice efetivamente do Partido Novo aconteceu,
ou em nenhum momento isso foi tratado? Olha, Guilherme, a gente sabe que tradicionalmente a vaga de vice ela serve também para composições. A gente queria sim aumentar o nosso grupo político ao máximo, apesar de que eu fico muito satisfeito de ter o PL e o PP, são dois partidos gigantes, já vão garantir aí que nós tenhamos o maior tempo de rádio e televisão, que para mim é uma ferramenta extremamente importante, mas a gente chegou a conversar, negociar com outros partidos e muito foi questionado acerca da questão de vice. Não chegamos a alinhar, fechar isso com ninguém, e quando chegou a hora de bater o martelo mesmo, que essa decisão é uma decisão muito pessoal, vice é uma coisa de confiança, não havia nome melhor do que o da Coronel Cláudia, e eu fico muito feliz de ter ela ao meu lado. Candidato, na pesquisa Data Tempo, o candidato Mauro Tramonte aparece em primeiro, o senhor aparece em segundo, mas o nome da vice, da Luísa Barreto, acrescenta um pouco de popularidade, até por conta do Partido Novo, que é o partido do governador de Minas Gerais. O senhor esperava em algum momento que isso pudesse ser junto ao PL, ainda nessa questão dessa composição? Deixou o PL um pouco magoado ou surpreendido em algum momento? Acho que não a questão da Luísa em específico, mas a questão do Partido Novo, principalmente do governador. Sim, a gente esperava ter ele no nosso campo, isso aí eu sempre disse, não é segredo para ninguém. Mas eu digo sim, tem o apoio do Nicolas, do Cleitinho e do presidente Bolsonaro. Então, eu acho que a pergunta é o governador, porque ele quis dividir palanque com o Calil. Eu jamais faria isso. Quero voltar a falar sobre a Coronel Cláudia Romualdo para entender um pouco do papel que está sendo esperado por você nessa campanha, candidato. Ela vai, de alguma maneira, coordenar especificamente, se eleitos os senhores forem, alguma questão relacionada à segurança pública. Então ela vai ocupar um cargo de vice, mas efetivamente como uma secretária de segurança pública. É ela quem vai fazer o desenho do que vocês esperam de segurança pública, porque essa é uma pauta muito cara, especificamente à sua campanha e à trajetória da Coronel Cláudia. Olha, a Coronel é uma pessoa que vai integrar a nossa campanha, o nosso governo, não só na área da segurança pública, apesar dela ser especialista nessa área e ter essa vocação. A gente não pensa na Coronel no cargo de Secretaria de Segurança Pública, a gente quer uma pessoa mais ligada à questão da Guarda Municipal, até pela autonomia e pelo modelo que a gente quer fazer da Guarda Municipal, mas a Coronel vai participar do nosso governo como um todo, vai ajudar nas indicações, na composição e vai ajudar também nessa integração e nesse relacionamento com a Polícia Militar, que ela conhece também. Hoje eu acho que falta esse diálogo, falta essa construção, e a Coronel é uma pessoa perfeita para fazer essa ponte entre o nosso futuro secretário de Segurança Pública, o nosso comandante da Guarda Municipal e o comandante da Primeira Região, que é o cargo que ela já ocupou, para a gente fazer esse trabalho integrado. No plano de governo do senhor, há uma pauta em relação à segurança pública, especificamente em combate ao crime e também ao trânsito, mas vamos falar da segurança pública por enquanto, no uso da inteligência artificial. Como que seria? Olha, a questão da inteligência artificial é para a gente ter dados técnicos que você consegue compilar a partir do número de ocorrências as áreas mais perigosas da cidade, onde é necessário a gente de fato empenhar o efetivo da Guarda Municipal. Eu vou dar um exemplo aqui. Gente que assistiu Tropa de Elite, você lembra o Matias? O bolo de ocorrências da mão do Matias vira estatística? É exatamente isso, só que de maneira técnica. Você ter uma mancha criminal, você entender quais são as zonas problemáticas da cidade e a partir daí você fazer um policiamento ostensivo preventivo. Então acho que a tecnologia está aí para ser utilizada e para melhorar a vida do Belo Horizontino como um todo e pode ser uma ferramenta muito importante também na área da segurança pública. Eu quero lhe pedir, candidato, um detalhamento um pouco maior nesse caso, para primeiro saber de onde é que partiu essa experiência do senhor. Quer dizer, ela já foi aplicada em alguma outra localidade, seja dentro do país ou fora, e com que resultados que o senhor pode ver? E o senhor tem já ideia de quanto custaria trazer isso? Porque, bom, ferramentas de inteligência artificial, todo mundo já conheceu ali um chat GPT ou alguma coisa muito básica. Mas há também aquelas que são ferramentas pagas, que precisam de um ajuste e que tem que ter um corpo técnico para fazer isso. De onde veio essa experiência? Na verdade, Guilherme, essa ideia surgiu a partir da nossa questão do trânsito. Eu tive uma ligação mais forte com a questão de inteligência artificial para a gestão do trânsito e quando a gente estava tratando essa questão a gente tem realmente o exemplo de São Caetano do Sul, que é um sucesso. E aí eu falei, por que não a gente pensar em outras áreas da cidade
pode também um algoritmo que possa estar melhorando essa questão na segurança, no policiamento. A gente não tem ainda uma estimativa de custo, mas hoje essas coisas estão cada vez mais popularizadas, têm se espalhado pelo mundo. Então toda tecnologia, isso é natural. Toda tecnologia, quando ela inicia, de início é uma coisa muito inacessível, muito exclusiva, e depois ela vai se espalhando e se tornando algo que é mais acessível mesmo financeiramente, mais barato, não só para o governo, como também para empresas. E a gente sabe que na segurança já existem ferramentas de monitoramento que podem ser utilizadas assim nesse sentido, e Belo Horizonte pode estar fazendo uso dessas ferramentas para melhorar o serviço da segurança para a população. Candidato, além da minha participação e do Guilherme Brahim, a gente conta também com a participação da editora de política, Cíntia Castro. Ela que neste momento vai fazer uma pergunta ao senhor. Oi, Cíntia, bom dia. Bom dia, Thalita, Ibrahim. Bom dia, candidato. Muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Candidato, o senhor se define como um político de direita que defende valores conservadores. E nesse contexto, eu queria fazer a seguinte pergunta para o senhor. Caso o senhor seja eleito prefeito de Belo Horizonte, qual que será o posicionamento do senhor em relação a dois eventos que já são tradicionais na cidade, que é o Carnaval e a Parada LGBT? O senhor pretende empenhar recursos públicos nesses dois eventos e o senhor considera que são eventos importantes para a cidade ou não? Olha, vamos lá. Primeiro, tratar separadamente. Eu acho que a questão do carnaval é uma questão que já se estabeleceu aqui na nossa cidade. Eu vou ser sincero com vocês, igual você falou, eu conservador de direita, eu não sou um frequentador do carnaval, não é uma coisa que é da minha personalidade, mas eu entendo a importância disso para o município. É algo que realmente movimenta a economia, é algo que realmente traz investimento e que entrou no calendário do carnaval, isso precisa ser fomentado e até ampliado. Agora, quando a gente fala de investimento público, o investimento público não deveria ser a solução do carnaval. Ele tem que suprir quando você não consegue resolver a demanda do carnaval através de investimentos privados. A gente observou, inclusive, no carnaval do ano passado, uma queda de investimento privado justamente porque teve problemas de prestação de conta e transparência em carnavais anteriores. Então o que a gente quer fazer é trazer naming rights, é fazer parceria com grandes empresas, é buscar investimentos privados para que a gente tenha que colocar o mínimo de dinheiro público possível. Porque a nossa ideia é focar o dinheiro público naquilo que é mais importante, saúde, educação e segurança. Mas naquilo que for necessário para que a gente possa ter a festa, possa ter o investimento, possa fazer a economia de Belo Horizonte girar, sim, o poder público tem que estar participando. Em relação à Parada Gay, no meu entender, já tem uma pegada mais política, mais ideológica. Evidente que a prefeitura tem que trabalhar ali com estrutura, porque é um evento público, você tem que garantir a segurança, você tem que garantir banheiro, você tem que trabalhar para que aquilo funcione de maneira ordeira. Mas eu não entendo que a prefeitura deva financiar o evento em si. Deve dar toda a estrutura para que o evento possa ocorrer, mas sem esse financiamento por parte do poder público. Cíntia Castro, editora de conteúdo de política, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Obrigada, candidato. Candidato, deixa eu insistir um pouco nessa questão, porque politicamente ela teve um efeito muito relevante, me parece, na participação dos candidatos, aliás, dos prefeitos anteriores. Vários deles estiveram presentes no evento da Parada LGBT e participaram efetivamente, até o ex-prefeito Alexandre Calil, o prefeito Fuad Noman, depois que esse evento passou a se tornar um evento grande, como acontece na cidade de São Paulo e como acontece por aqui. Você acha que simbolicamente é importante que o prefeito vá a esse tipo de evento? Eu estou falando deste evento da Parada LGBT, estou falando do evento da Marcha para Jesus, estou falando do Festival Internacional de Quadrinhos. A presença, e o senhor fará isso se for eleito, é importante que o prefeito esteja nesses eventos todos da cidade? Olha, Guilherme, eu acho que o prefeito ele tem que ir nos eventos que coadunam com aquilo que ele acredita. O prefeito é um ser humano como qualquer um. Eu, como um cristão, conservador, de direita, eu jamais vou na Parada Gay. Eu não vou impedir que a Parada Gay aconteça. Como eu falei, o gestor público ele tem que governar para todo mundo. Então, se eleito, a gente vai ter toda a estrutura para que o evento possa ocorrer com tranquilidade e segurança para aqueles que desejam frequentá-lo. Mas vocês não vão me ver lá, nem como prefeito, nem como deputado e nem como cidadão. Eu queria mudar de assunto, candidato. Vamos falar um pouco sobre transporte público, que é um tema caro para a Prefeitura de Belo Horizonte, para a capital mineira. E aí eu vou fazer uma pergunta parecida com a que eu fiz em relação à segurança pública. Também no plano de governo, a inteligência artificial seria utilizada para tentar resolver o problema do trânsito em Belo Horizonte e da mobilidade.
como que seria utilizado? A questão da inteligência artificial, a gente teve a oportunidade de conhecer esse exemplo, já está sendo utilizado em algumas cidades do Brasil, inclusive cidades com orçamento bem menor que o nosso, como eu falei anteriormente, São Caetano do Sul, lá próximo à capital de São Paulo. E o que acontece? Você faz uma parceria com a empresa, obviamente isso é um processo licitatório, mas eu dou o exemplo do Google, o sistema Gemini, e a partir daí, essa empresa ela faz o monitoramento do trânsito através dos seus satélites e o próprio sistema de inteligência artificial ele vai fazer a gestão semafórica. Então, a própria inteligência artificial entende o que é melhor você abrir o sinal, você fechar o sinal, você reter o fluxo, você liberar o fluxo de maneira inteligente. Porque qual que é o sistema atual? Hoje, o principal sistema de gestão de trânsito da prefeitura é o sistema DOS. É um sistema da década de 80, é um sistema de mais de 40 anos. Você vai lá e programa, olha, 40 segundos vai abrir, 40 segundos vai fechar. Não há uma sincronização. Eu acho que todo mundo que dirige em Belo Horizonte tem essa sensação. Parece que você libera ali de um sinal, quando você vê, você já está no sinal vermelho de novo. A gente é a capital mundial do sinal vermelho. Então a gente quer um sistema inteligente, eficiente para fazer essa gestão semafórica, para que o trânsito flua de maneira mais organizada. E ainda existe uma outra vantagem desse sistema. A partir desse sistema, você consegue identificar os gargalos de trânsito. Então, onde são necessárias as intervenções viárias para que você tenha um benefício permanente. Porque hoje, a gente tem leituras ali, a gente tem engenheiro de trânsito, a gente tem a opinião das pessoas que se baseiam ali quais podem ser as soluções, e muitas vezes estão corretas, mas a gente vai ter um relatório técnico que aponta, olha, aqui se perde tantos minutos, aqui se perde tanto tempo, se fizer uma intervenção aqui vai melhorar. É uma solução tecnológica plenamente viável para melhorar o trânsito para os belo-horizontinos como um todo. No trânsito, candidato, teve uma discussão bastante relevante ao longo desses últimos 4 anos, que foi encabeçada muito pelo presidente da Câmara, Gabriel Azevedo, de tentar uma suspensão do contrato, de licitação da operação dos ônibus na capital. E há uma série de possibilidades que permitem, seja a suspensão do contrato, seja o cancelamento. Há decisões do Ministério Público de Contas que trata muito claramente da sugestão de que há um cartel de ônibus na cidade. O prefeito Bruno Engler, eventualmente eleito, ele pretende fazer o que com o contrato atual que vai se encerrar em 2028? O senhor tem tratado muito do transporte como lata de sardinha, é uma expressão que recorrentemente o senhor tem dito sobre como o cidadão está vendo isso. O senhor tem a intenção de suspender o contrato ou de cancelar o contrato antes dos próximos 4 anos? Olha, a gente tem a intenção de auditar o contrato, Guilherme. A gente teve um prefeito aí que se elegeu prometendo abrir a caixa preta da BH Trans, e a caixa preta ficou quietinha no mesmo lugar ali no cantinho, não sei se estava com cadeado, qual que foi a dificuldade que ele teve, mas não abriu a caixa preta coisa nenhuma. Então a gente quer sim auditar todos os contratos do transporte público para ver o que há de irregularidade e saná-las. E se não for possível saná-las, sim, a suspensão ou mesmo a rescisão desse contrato. Esse contrato é uma herança do governo do PT, foi feito ali em 2008, no apagar das luzes do governo Fernando Pimentel, e ficou essa herança aí de 20 anos. Então a gente não tem compromisso nenhum com o que está posto, o nosso compromisso é com a população, a gente quer um serviço a preço justo e de qualidade. Então a gente pretende sim fazer o que foi prometido e não foi feito, que é a questão de abrir a caixa preta da BH Trans. E digo mais, não vamos abrir só a caixa preta da BH Trans, não. A gente vai abrir caixa preta da BH Trans, a gente vai abrir caixa preta da limpeza urbana, a gente vai abrir caixa preta da Lagoa da Pampulha, nós vamos abrir a caixa preta da prefeitura como um todo. A gente quer fazer um raio-x da prefeitura, auditar todos os contratos, entender para onde está indo o dinheiro do Belo Horizontino, porque uma cidade que tem um orçamento superior a 17 bilhões de reais não pode prestar o serviço com a má qualidade que apresenta hoje. Vou insistir ainda no contrato de transporte público de ônibus na capital. Ano passado, a prefeitura precisou destinar mais de 500 milhões de reais para fazer o subsídio dos ônibus, para que a passagem não aumentasse. Este ano, chegamos a pouco mais de 300 milhões de reais para isso acontecer. Candidato, o senhor vê alguma alternativa ou a cidade de Belo Horizonte tem de continuar pagando o subsídio? E se sim, o senhor acha que o valor hoje é o correto, é o adequado? É dentro do que é necessário do pedido das empresas? Olha, Guilherme, Belo Horizonte ficou muito tempo na contramão das outras grandes cidades, foi praticamente a última aí a começar com o subsídio. A verdade é que a gente instituiu algumas gratuidades que são importantes, que eu acho que devem ser mantidas, e a gente precisa ter um subsídio para manter o preço da passagem dentro de uma racionalidade. Porque a gente também não pode jogar a passagem de ônibus aí para 7, 8, enfim, 9 reais. A gente viu essa polêmica toda começou quando o prefeito deixou a passagem para mais de 6 reais e ficou um bom tempo nessa situação, até que ele foi pressionado a recuar e a gente conseguiu voltar na época para 4,50, hoje a gente está aí 5,25. Então assim, a gente entende que no momento, chegando na prefeitura, tem que ser mantido o subsídio para você
poder continuar com as políticas de gratuidade, de poder continuar com o preço racional da passagem, mas a partir do momento que a gente auditar o contrato, que a gente rediscutir, renegociar, porque mesmo que se mantenha esse contrato, como você bem falou, ele vai até 2028, então o próximo prefeito que vai elaborar um novo contrato. A gente tem que buscar uma solução para que a gente possa ter um preço justo, garantindo as gratuidades que são devidas, mas buscar o mínimo de subsídio possível. Eu, hoje, na atual realidade, acho que não é crível, factível falar que vai zerar o subsídio, mas realmente trabalhar por uma diminuição, porque esse dinheiro não é da prefeitura, esse dinheiro é do contribuinte que financia através do seu imposto. Vamos falar um pouquinho sobre o metrô de Belo Horizonte, a necessidade da expansão do metrô, não só por BH, mas também pela região metropolitana. Candidato, outros candidatos que estão nesse pleito de 2024, como por exemplo Carlos Viana, ele usa uma expressão de que ele é o pai do metrô. A gente sabe muito bem que a expansão do metrô e a resolução definitiva do metrô de Belo Horizonte se arrasta há décadas e que depende muito mais do governo estadual e do governo federal do que das próprias prefeituras. Há uma expectativa, uma esperança do candidato Bruno Engler de que o metrô de fato seja resolvido, que a capital mineira tenha um metrô à altura de Belo Horizonte e que consiga agregar e atender todos aqueles que visitam BH todos os dias e todos aqueles que moram em Belo Horizonte também? Olha, Thalita, eu acho que são duas coisas diferentes. Existe sim uma grande expectativa que a gente tenha a linha 2 do metrô. Eu acredito nisso. Não acho que ainda vai ser o metrô à altura do Belo Horizontino. O Belo Horizontino merece mais. Ainda vai ser uma coisa pequena para a importância e para o tamanho da nossa cidade, mas é algo sim que vai sair. Eu não tenho essa vaidade de dizer, olha, sou o pai da criança, fui eu que fui, consegui. Até porque eu sei que uma obra dessa magnitude é um trabalho de grupo. E é uma herança do governo Jair Bolsonaro. Vocês me derem liberdade aqui, contar um pouquinho para o cidadão a história do metrô, para eles entenderem por que deixou de ser uma promessa vazia e é algo que a gente pode realmente esperar. A história do metrô de Belo Horizonte, ela começou lá atrás, quando a gente tinha uma outorga onerosa de trem de carga. A gente queria fazer um trem da Vale, eu digo os políticos aqui de Minas Gerais, um trem da Vale que se estendesse ali até a região do Vale do Aço. E na época, o governo do presidente Bolsonaro, por uma questão estratégica, entendeu que era importante pegar essa outorga e levar para o Centro-Oeste, para a gente poder escoar a produção agrícola. E a partir daí, o então ministro Tarcísio, hoje governador de São Paulo, foi buscar uma solução para atender Minas Gerais. Falar, olha, a gente tirou essa outorga de Minas, mandou para o Centro-Oeste, como é que a gente faz para atender Minas Gerais? E aí ele começou a se debruçar sobre a questão do metrô de Belo Horizonte. E ele queria pegar uma outra outorga de trem de carga e passar para o metrô de Belo Horizonte. Só que lá na economia, por uma questão burocrática, você não estava conseguindo pegar essa outorga de carga e passar para transporte de passageiros. Então, o próprio ministro Tarcísio, isso ele me relatou pessoalmente, eu tive a oportunidade de acompanhar esse processo, o próprio ministro Tarcísio começou a dialogar com o pessoal da economia para que a gente pudesse despender do recurso para a expansão do metrô de BH. E isso, com a ação de vários atores políticos, foi conseguido essa liberação do aporte de 2,8 bilhões de reais. Mas ainda existia um problema, o quê? A CBTU, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, que era responsável pelo metrô, ela tinha um passivo, ela tinha uma dívida. Então, se o governo federal pega e injeta esses 2,8 bi, ele iria para o pagamento da dívida, não iria para a linha 2 do metrô. Olha o que o Tarcísio fez. Eu falo que o Tarcísio é gênio, não é para puxar saco não, é porque ele é fora da curva. Ele dividiu a CBTU Nacional da CBTU Minas. A CBTU Nacional ficou com passivo e a CBTU Minas ela ficou independente, apta à recepção desse recurso. E aí a CBTU Minas recebeu esse recurso de 2,8 bi, foi complementado com 400 milhões do governo do estado, 3,2 bi, e foi feito um processo licitatório, uma concessão para uma empresa tocar essa obra. Essa concessão foi vencida pela empresa Metrô BH, que já conta com dinheiro em caixa. Então esses 3,2 bilhões, eles não são uma promessa, eles já estão lá. O presidente Bolsonaro colocou 2,8 bilhões. O governo do estado colocou 400 milhões. Esse dinheiro já está na conta, o cronograma de obras já está previsto. A previsão é de entrega das estações até 2027, funcionais até 2029. Então o que cabe ao próximo prefeito? Cobrar. Tem que estar lá no cangote da Metrô BH e falou, ó, o cronograma. E as obras? Ó, essa obra tinha que estar pronta, hein? Não está pronta ainda. É realmente esse serviço de ser ferrinho de dentista, fazer essa cobrança, porque já tem dinheiro em caixa, já tem uma empresa responsável. Esse metrô não é mais uma promessa vazia, é sim uma obra que vai sair na nossa capital e é herança do governo Jair Bolsonaro.
Eu quero lhe perguntar ainda sobre transporte público por uma questão. Integração de modais tem sido tratada sempre como uma espécie de tabu. Aí alguém diz, bom, não pode ter ciclovia porque tem que investir no metrô. Não pode ter mais metrô porque precisa do ônibus. Não pode ter mais ônibus porque precisa no metrô. E parece que a gente anda um pouco em círculos na cidade sem um projeto efetivo de integrar as coisas. Belo Horizonte e a região metropolitana não tem sequer um bilhete único, comparando aos moldes da cidade de São Paulo. O senhor pensa em algo desta natureza, candidato? Ter um bilhete único capaz de diminuir o preço geral e global da tarifa em acordo com as cidades da região metropolitana? E se sim, o senhor tem alguma estimativa de quanto poderia custar ou algo dessa natureza? Olha, Guilherme, a gente tem a expectativa sim, de trabalhar nesse sentido, mas com responsabilidade. A gente precisa ter segurança jurídica, porque as pessoas vêm e prometem, olha, vai ter integração, vai ter o bilhete único. Muitos são os contratos. A gente estava aqui discutindo o contrato das empresas de ônibus, agora a gente tem a concessão da Metrô BH, que vai fazer a gestão do metrô. O contrato do ônibus metropolitano é outro. Você tem um em Belo Horizonte, você tem outros nas outras cidades da região metropolitana. Então, é uma situação muito complexa que você precisa rediscutir os contratos como um todo para você poder viabilizar um bilhete único. E isso eu acho que passa muito também pela falta de protagonismo da atual prefeitura, que não toma a frente da região metropolitana, que não senta com os outros prefeitos para resolver. Eu acho curioso, a gente tem a Grambel, a Grande BH, que é comandada pela prefeita de Vespasiano, o prefeito de Belo Horizonte não é a liderança desse processo. Então a Grande Belo Horizonte não é comandada por Belo Horizonte. A região metropolitana de Belo Horizonte não é comandada por Belo Horizonte. Falta esse protagonismo, essa firmeza. Então é um problema difícil de solução complexa. Eu acho que é o caminho sim, porque a nossa região metropolitana ela é muito conurbada, ela é muito integralizada, mas é uma coisa que precisa ser feita com responsabilidade, porque são muitos os contratos que precisam ser discutidos e a gente precisa fazer isso com segurança jurídica, porque senão também vira um imbróglio, aí uma empresa fica insatisfeita, aí vai parar no Tribunal de Justiça e aí algo que era para ser solução acaba se tornando um problema e uma dor de cabeça para o cidadão. Quando o senhor fala sobre falta de protagonismo político, né, do atual prefeito, da atual gestão da Prefeitura de Belo Horizonte, além do transporte público, além da Grambel, além desses pontos que o senhor citou, o que mais faz falta de ter a representatividade de um prefeito de uma capital como é Belo Horizonte? Olha, eu acho que o prefeito da capital não só precisa se reunir com os prefeitos da região metropolitana para as soluções dos problemas e ser a liderança desse processo, porque Belo Horizonte tem que ser a protagonista da região metropolitana de Belo Horizonte, isso deveria ser o óbvio. Eu acho que passa também por posicionamentos importantes. A gente está falando aqui a questão da mobilidade. Uma das grandes soluções para a mobilidade de Belo Horizonte é a construção do novo Rodoanel. A gente tem um prefeito que não se posiciona. Olha, eu apoio a construção do novo Rodoanel porque vai ser importante, vai desafogar a minha cidade. O Rodoanel não passa por Belo Horizonte, não tem 1 quilômetro previsto em Belo Horizonte, mas resolve o nosso problema. Desafoga o anel rodoviário, faz com que o anel rodoviário possa cumprir a sua função, que na prática já o é, de uma avenida da cidade de Belo Horizonte. Então, assim, eu acho que falta esse protagonismo, esse posicionamento. A gente tem um prefeito que não aparece, não se posiciona, ninguém conhece, e politicamente a nossa cidade só perde com isso. Em relação ao Rodoanel, candidato, há uma divergência na ideia de prefeitos de cidades importantes da região metropolitana, como, por exemplo, Betim e Contagem, em relação àquilo que foi apresentado e que foi leiloado, inclusive, pelo governo do Estado. O senhor concorda com o traçado que foi planejado pelo governo do Estado ou o senhor está mais ao lado dos prefeitos de BH, de Contagem e Betim, desculpe? Olha, Thalita, eu entendo que o Rodoanel tem que sair, porque a nossa necessidade é urgente. Tem gente morrendo, perdendo a vida no nosso anel rodoviário pela falta do Rodoanel. Tem gente que perde horas importantíssimas da sua vida todo santo dia no anel rodoviário pela falta do Rodoanel. Então, a minha ideia é que o Rodoanel saia do papel. Eu, pessoalmente, não tenho problema com o trajeto apresentado. Eu sei que o prefeito Vitória, a prefeita Marília tem algumas objeções. Se for possível um novo trajeto que os atenda, ótimo. Se não, do modelo atual, já atende o município de Belo Horizonte. A gente precisa que essa obra esteja pronta para desafogar o nosso trânsito. Temos também a participação aqui na nossa sabatina com o deputado e candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, Bruno Engler, diretamente da capital federal. A Francine Ferreira, que é editora-chefe de O Tempo em Brasília, tem uma pergunta a fazer ao senhor, candidato. Bom dia, Francine. Bom dia, candidato.
Candidato, se eleito, o senhor terá que lidar pelo menos por mais 2 anos com o governador Romeu Zema e também aqui em Brasília com o presidente Lula, né? Não tem como desenvolver a cidade no sentido de colocar mais projetos para andar sem essa interlocução. Queria saber do senhor como que vai ser feito esse diálogo, tanto com o Zema quanto com o Lula, justamente para que diferenças ideológicas não atrapalhem justamente no desenvolvimento da cidade. Obrigado, Francine. Olha, gente, primeiro eu quero aqui fazer um esclarecimento. Eu não briguei com o Zema não, viu? Eu tenho um relacionamento ultra tranquilo com o Zema. O Zema que decidiu subir no palanque junto com o Calil. Eu continuo com os meus posicionamentos, eu continuo à direita e eu não tenho problema nenhum de sentar e dialogar com o governador para resolver os problemas de Belo Horizonte. Eleito prefeito, vou estar sempre na cidade administrativa levando demandas que são importantes para Belo Horizonte. Tem zero briga com o governador, ele é livre para apoiar quem ele quiser e a gente continua de maneira tranquila, tendo um canal aberto de diálogo. Segundo, em relação ao atual presidente, todo mundo sabe que eu não gosto dele, não gosto do governo dele, só que eu acho que a gente precisa ter um diálogo institucional. O Bruno não precisa ser amigo do Lula, mas a Prefeitura de Belo Horizonte precisa conversar com o governo federal. E realmente nessa questão eu me espelho no governador de São Paulo, o Tarcísio. Ninguém nega que o Tarcísio é uma pessoa aliada ao nosso presidente Bolsonaro, que é um governador fiel aos nossos valores, mas quando ele precisa resolver os problemas do estado de São Paulo, ele se senta com o presidente Lula, ele se senta com os ministros e ele busca soluções para o seu estado. Eu, eleito prefeito de Belo Horizonte, farei exatamente a mesma coisa. Vou a Brasília, sim, levar demandas de Belo Horizonte, estarei com todos os atores do governo federal de maneira institucional, porque independente de quem estiver na cadeira, a Prefeitura de Belo Horizonte precisa dialogar com o governo federal. Mas como a Francine colocou muito bem, o presidente será o Lula os primeiros 2 anos. Quem garante que ele será nos últimos 2? Então, independente de quem estiver na cadeira, tanto de governador como de presidente, a gente vai ter diálogo e a gente vai levar as necessidades de Belo Horizonte. Obrigada, Francine Ferreira, gestora de política na capital federal. Candidato, eu queria voltar numa questão do anel rodoviário. Né? É um assunto importante para o Belo Horizontino, para o mineiro de uma certa forma, porque milhares de mineiros passam ali diariamente. O atual prefeito de Belo Horizonte, Fuad Numan, defende que a prefeitura tome conta do anel rodoviário. Você acredita que é possível que a prefeitura consiga puxar as rédeas do anel e tentar resolver essa situação que é tão conturbada hoje? Olha, Thalita, eu acredito que o anel rodoviário ele naturalmente será municipalizado se a gente conseguir liberar e concluir o novo rodanel. Porque aí ele vai perder esse caráter de transporte de carga, de transporte rodoviário e vai poder cumprir a sua função que já o é na prática, de avenida. Porque hoje o anel foi engolido pela cidade de Belo Horizonte. Você tem bairro de um lado, você tem bairro do outro, você tem toda uma densidade populacional em torno do anel rodoviário. Eu não acho factível a gente falar no atual momento, sem o novo rodanel, que a gente vai municipalizar, vai trazer o anel rodoviário, porque as obras do anel rodoviário são obras que precisam de bastante recurso. A gente está falando de duplicações complicadas para resolução de gargalos e que cabem muito melhor no orçamento federal do que no orçamento do município. Hoje a gente sabe que a gestão do anel rodoviário é do DENIT, então a gente precisa cobrar sim do governo federal essas soluções para o anel, mas, como eu disse, sou um defensor da construção do novo rodanel e se ele sair do papel, que é a nossa expectativa, aí naturalmente eu acho que cabe uma municipalização, porque o anel vai deixar de ser um problema e vai se tornar uma solução para a mobilidade em Belo Horizonte. O senhor falou num debate recente, do qual participou de uma rede de televisão aqui da capital, que havia na esquerda uma ideia de sempre mais cargos, mais cargos, mais cargos e mais cargos. A estrutura da prefeitura hoje tem 14 secretarias, 2 fundações, 9 autarquias e algumas outras empresas que estão vinculadas à prefeitura. Se eleito for, o senhor vai reduzir esses números? Se sim, para quanto? E o senhor imagina que impacto que isso pode ter? Ou na avaliação do senhor, faz pouca diferença uma secretaria municipal em número de cargos, em quantidade dos que estão por lá? Olha, Guilherme, eu acredito sim na redução da máquina pública. Eu não vou ser aqui precoce no sentido de dizer quais secretarias nós vamos acabar e quantas vamos reduzir, porque muitas vezes isso é prometido na campanha, chega na prática, você até faz uma redução, mas aí faz menos do que prometeu e a turma cobra. E cobra com razão, né? O político ele tem que honrar com a sua palavra, com aquilo que ele promete. A gente acredita sim no enxugamento da máquina pública, na redução do tamanho da prefeitura, mas eu acho que mais importante do que reduzir o número de secretarias é de fato acabar com essa história do cabide de emprego político e é de fato a indicação de pessoas técnicas. Quem acompanha, escuta a FM O Tempo, lê o jornal O Tempo, sabe
a dança das cadeiras que é na prefeitura. O Calil foi apoiar o Tramonte, aí o prefeito exonera os apadrinhados do Calil. O prefeito recebeu o apoio do Rodrigo Pacheco, aí indica os apadrinhados do Rodrigo Pacheco. E por aí vai. Gente, isso é falta de respeito com vocês que pagam essa conta através dos impostos. Então, sou sim a favor da redução, mas mais do que da redução, da qualificação. Nós vamos colocar pessoas técnicas de acordo com a sua capacidade para prestar um bom serviço para o cidadão. Isso quer dizer, deputado, que só teremos, aliás, candidato também, que só teremos no seu governo, eu quero lhe perguntar especificamente, como o senhor está numa chapa que tem PP e PL, somente pessoas da sua coligação ou não há essa restrição? Não há essa restrição. O que acontece, Guilherme? Não tem problema você receber uma indicação de político se for uma pessoa capacitada e que vai prestar um bom serviço. Eu vou dar um exemplo do governo Jair Bolsonaro. A ministra Tereza Cristina, ela foi indicada pela bancada do agro no Senado, só que ela é uma especialista no setor do agronegócio e ela fez um trabalho brilhante. Então não tem problema você atender, desde que sejam pessoas técnicas. A gente não vai ter pessoas na prefeitura que estão ali simplesmente pelo QI, pelo quem indica. Nós vamos olhar o currículo dessas pessoas, se elas são aptas, capacitadas a estar gerindo as pastas de Belo Horizonte. Queria falar com o senhor sobre apoios. Há uma expectativa da vinda do ex-presidente Jair Bolsonaro para Belo Horizonte para participar efetivamente da campanha do senhor. Já tem data marcada? É um apoio importante? Ele estar aqui ao seu lado é de fato um ponto marcante nessa campanha? Olha, eu entendo que é importantíssimo. Eu acho que o presidente Jair Bolsonaro é hoje o melhor cabo eleitoral do Brasil. É uma figura que é comprovadamente querida pelos belo-horizontinos. Ele ganhou aqui os 4 turnos que disputou, primeiro e segundo de 2018, primeiro e segundo de 2022, e vai sim estar aqui conosco. A data já está definida, a gente não pode ainda anunciar, a gente está só batendo martelo, alinhando. A gente acredita que em breve isso vai ser anunciado, inclusive com o local, o horário, a maneira como a gente vai estar organizando a agenda aqui com o presidente Jair Bolsonaro. Mas ele é um grande apoiador da nossa campanha, do nosso projeto. É importantíssima a presença dele aqui e ele vai estar aqui no mês que vem. Seu plano de governo, e apresentado à Justiça Eleitoral, está lá descrito como um plano de governo compacto. Mas tem umas linhas específicas sobre segurança pública que eu queria lhe perguntar, candidato. O senhor fala na construção de novas... de criação e ampliação de políticas de prevenção social à criminalidade, por exemplo, e isso eu já falou em outros debates e outras conversas sobre a ampliação da Guarda Municipal. Quero ir nesse primeiro ponto. Criar e ampliar políticas de prevenção social à criminalidade. Como fazer isso? E quem faz isso? Que secretaria trata disso? Que ideia o senhor tem para fazer política de prevenção? Eu já ouvi relatos de todas as maneiras. A gente diz, olha, tem mais emprego, faz isso, tem mais isso, faz isso, mas eu queria um ponto de vista do senhor. O que é que faz e como o senhor fará para criar programas de prevenção à criminalidade? Olha, Guilherme, a gente não pode limitar a prevenção a uma secretaria, porque isso que você falou é verdade. Se a gente consegue fomentar um ambiente econômico com maior geração de emprego, você consegue inibir a criminalidade, a própria estrutura de iluminação pública. Se você tem um ambiente iluminado, você acaba inibindo a prática de crime, porque ninguém quer ser visto praticando crime. Crime é uma coisa que eles o fazem de maneira escondida. A própria questão, através da Secretaria de Esportes, você pode estar fazendo programas de desenvolvimento esportivo, ocupando o tempo dos nossos jovens, para que eles não sejam seduzidos aí por propostas de criminosos. Então, são várias as pastas que podem trabalhar essas políticas sociais e de prevenção. Então, a gente não consegue aqui limitar a uma pasta, mas tem que ser um norte, tem que ser uma visão que a gente possa sempre estar gerando oportunidade para que as pessoas tenham sempre o seu tempo ocupado, seja através de uma atividade laboral, que é o que você falou do emprego, seja através de um programa esportivo, ou seja através de atividade de lazer, de entretenimento. Eu acho que política social se desenvolve como um todo. Você não limita apenas a uma secretaria. Essa política social, que, como o senhor disse, se envolve e envolve um todo, a gente precisa falar também sobre moradias populares, sobre assistência social, sobre a saúde para essas pessoas que estão nas ruas, e a sensação de que a gente tem, deputado e candidato, e que os nossos ouvintes sempre relatam também, é que parece que a cada dia centenas de novos moradores surgem nas ruas de Belo Horizonte. Há um plano específico para essa situação? Sim, perfeitamente. Olha, gente, primeiro dizer que a gente precisa diagnosticar a situação dos moradores de rua em Belo Horizonte. Os números oficiais da prefeitura dizem que a gente tem cerca de 5 mil moradores de rua. Quem anda em Belo Horizonte sabe que isso é mentira.
você vê pelas ruas da nossa cidade, tem muito mais do que 5 mil moradores de rua. Então, se a prefeitura não consegue nem quantificar quantos moradores de rua tem em Belo Horizonte, como é que você começa a resolver o problema? Chegando na prefeitura, a gente vai fazer um estudo amplo para identificar quantos moradores de rua temos em Belo Horizonte e aonde eles estão. A partir daí, a gente precisa entender o porquê que cada pessoa está na rua, porque cada pessoa vai parar nessa situação por um motivo. Tem gente que está ali por problema de vício e você precisa buscar uma internação, um tratamento para que a pessoa possa sair da situação. Tem gente que está ali por problema psicológico, às vezes separou da esposa, perdeu um ente querido, ficou ali desgostoso com a vida. Você precisa realmente do atendimento psicológico, psiquiátrico especializado, para que a pessoa retome o ânimo do convívio social. Você tem pessoas que estão ali por motivos meramente econômicos, não conseguem mais pagar para morar em Belo Horizonte, e você precisa sim buscar uma qualificação, buscar uma recolocação no mercado de trabalho para que você tenha uma solução definitiva. O morador de rua não é um problema, mas a situação em que ele se encontra é. Você só começa a resolver o problema quando você entende a situação. Uma prefeitura que fala que a gente tem só 5 mil e poucos moradores de rua jamais vai resolver o problema. Se ela não reconhece que o problema existe, a gente não vai ter solução. Na sua atuação como deputado estadual na Assembleia Legislativa, o senhor tratou de uma gama vasta de projetos que mexem, por exemplo, com o ICMS, imposto importantíssimo para o Estado e para a composição do orçamento público do governo de Minas. O senhor tratou de IPVA e de outros itens que compõem uma cesta importante de arrecadação do governo do Estado. Quero lhe perguntar sobre o ponto de vista da Prefeitura. O senhor vê, o senhor falou de um orçamento de 17 bilhões de reais da Prefeitura de Belo Horizonte. O senhor pode prometer redução de impostos? O senhor está colocando isso no seu horizonte? Se sim, é onde exatamente, né? Tem uma base de impostos diferente, mas eu queria compreender o que plano o senhor tem a respeito disso. Olha, Guilherme, quem acompanha minha atuação parlamentar, como você bem colocou, sabe que a nossa luta pela redução de impostos não é de hoje. Eu já estou há 6 anos empenhado nessa batalha. Eu acho que a maior vitória que eu tive nesse sentido enquanto parlamentar foi realmente o congelamento do IPVA no ano de 2022, que evitou um aumento aí de até 30% nesse imposto para os cidadãos mineiros. Então você que está me ouvindo, que tem um carro, que tem uma moto, saiba que em 2022 você ia pagar um IPVA até 30% maior, e a gente teve o privilégio, a honra de conseguir esse congelamento na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. No âmbito da Prefeitura, a gente tem os 3 impostos, né? O ITBI, o ISS e o IPTU. A gente pensa sim numa redução, mas como eu falei, primeiro eu preciso o raio-x da prefeitura, entender onde o dinheiro está sendo gasto, serviço público de qualidade, para ver onde é possível cortar. E eu acho que o aumento da arrecadação da prefeitura, ela não passa por mais imposto, ela passa por mais geração de receita. Ela passa por você rever o plano diretor para o setor da construção civil voltar a ser um setor pujante na nossa capital, porque 2 dos nossos 3 impostos dependem da construção civil, o ITBI e o IPTU. O IPTU que o cidadão vai pagar todo ano, e todo prédio novo for construído, a partir do momento que você vende esses imóveis, a prefeitura recebe o ITBI também. Então você atrapalhar o setor da construção civil é um tiro no pé, é você impedir a sua própria arrecadação. Eu acho que a gente pode e deve aumentar a arrecadação de Belo Horizonte com mais geração de receita, jamais com mais impostos. O compromisso que eu posso fazer é, eu não vou aumentar imposto algum. A gente já cobra imposto demais. E vamos trabalhar sim na direção para buscar uma redução. É necessário um planejamento para o crescimento da cidade e para continuar o desenvolvimento. E aí o senhor explica em relação à construção civil, né? Como que a prefeitura ganha quando uma nova construção é feita na cidade. Mas parece que Belo Horizonte não tem mais para onde crescer. Tem como reorganizar a cidade, candidato? Não, como Belo Horizonte tem mais para onde crescer? Belo Horizonte tem para onde crescer, é para cima. Não tem como a gente expandir aí o nosso limite territorial. A gente não pode invadir aí Nova Lima, Contagem, as cidades limítrofes, entre tantas outras. O que acontece é que a gente teve um plano diretor que limitou o setor da construção civil, que criou um coeficiente de construção absurdo e fez com que a gente perdesse diversos empreendimentos para a região metropolitana. O que nós vamos fazer? Nós vamos rever o plano diretor, nós vamos voltar o coeficiente de construção ao que era antes da mudança do Calil, ou até mesmo ampliá-lo. E para além disso, Thalita, você tinha perguntado a questão de moradia popular. O nosso plano é criar um coeficiente de construção social. O que é isso? Se for obra de moradia popular, se for obra do Minha Casa Minha Vida,
construtora paga ainda menos. A gente quer que seja barato, quer que seja financeiramente interessante para as construtoras estarem fazendo obras de moradia popular, porque dessa maneira vão surgir em diversos bairros de Belo Horizonte. Então não é solução milagrosa que surge em ano eleitoral e que na prática não vai funcionar. Vamos criar um novo bairro aqui, um novo bairro ali, onde nem cabe. Não, a gente vai fomentar, através de incentivo financeiro, a construção de moradias populares por parte da iniciativa privada. Deixa eu lhe perguntar sobre uma região específica em que essa discussão já foi mais aquecida e agora ela perdeu um pouco de volume. Na região da Pampulha. Vários empreendimentos começaram a crescer na Lagoa, no seu entorno, onde era um espaço que anteriormente não era permitido que isso acontecesse. Mas eles ainda não são empreendimentos que podem subir, né? Não podem ser com prédios de 3, 4, 5, 6 andares. Qual é a sua avaliação sobre a região da Pampulha especificamente, candidato? É de que a Pampulha pode ter empreendimentos dessa natureza ou deveria tê-los para abrigar esse crescimento também verticalizado? Olha, eu acho que a região da Pampulha, ela tem a sua peculiaridade e precisa ser tratada como tal. A gente tem, primeiro, a questão turística, paisagística, histórica, que precisa ser mantida. É um dos principais atrativos da nossa capital nesse sentido. A gente tem a questão ali do aeroporto, por mais que eles tenham reduzido demais a atividade do aeroporto, tem toda uma regulação pela segurança da aviação, isso obviamente tem que ser respeitado. Mas eu entendo sim que cabe uma flexibilização. Talvez... eu imagino que a gente precisa dividir a realidade da Pampulha de acordo com cada peculiaridade. Então, aquele entorno ali da Lagoa, do aeroporto, do Mineirão, você tem realmente um caráter mais restritivo, mas a Pampulha é uma região muito grande. Então, outras áreas da Pampulha, você pode sim ter uma liberação maior para empreendimentos. Vamos falar um pouquinho sobre educação, antes da gente chegar ao fim aqui da nossa entrevista, candidato. As EMEIs hoje são referência para grandes cidades no entorno de Belo Horizonte, mas algumas famílias reclamam que faltam vagas. E um desejo também do Belo Horizontino é que as escolas sejam transformadas em escolas de tempo integral. Está no seu radar? Olha, Thalita, é até curioso que parece que a minha resposta é condicionada à sua pergunta, mas não é. É algo que eu já tenho repetido Belo Horizonte afora. As nossas duas principais preocupações para a educação é realmente o aumento de vagas no integral e o fim da fila. Hoje a gente tem cerca de 1.600 crianças esperando vaga no ensino infantil. Como é que a gente pretende fazer isso? Primeiro, a construção de mais EMEIs é importante, é um modelo que funciona e as pessoas buscam vaga em EMEI. A volta do integral, porque a gente viu o que o prefeito Calil fez em 2016. Ele prometeu mais vaga, na época era o MEI, né, não era EMEI, mais vaga nas UMEIs. O que ele fez? Ele cortou o período no meio, acabou com a integral, ficou metade das vagas de manhã, metade das vagas à tarde. Isso é falta de respeito com a mãe, com o pai, que precisam trabalhar e precisam deixar o seu filho num lugar tranquilo. Então a gente quer sim aumentar as vagas no período integral e a gente quer resolver o problema da fila, aumentando também a rede parceira. A gente quer abrir processos licitatórios para que escolas privadas de Belo Horizonte possam se inscrever e, a partir daí, a prefeitura ela possa pagar a mensalidade de crianças de famílias de baixa renda. Porque aí, sem gastar um tijolo, sem gastar um saco de cimento, você consegue adiantar o problema da fila. Então, eu acho que as duas prioridades absolutas para a educação em Belo Horizonte é realmente ampliação do ensino integral e trabalhar para acabar com a fila de espera. Esse ponto que o senhor tocou é bastante relevante, candidato. Como fazer isso com as escolas particulares? A prefeitura tem que bancar quanto? É olhar pelo tamanho, pelo volume do aluno, quer dizer, a escola, ele custa para a escola, estou falando um número hipotético, sim, ele custa R$1.000, a prefeitura vai bancar quanto? 10%, 20%, 90%? O que o senhor está desenhando para essa possibilidade? Olha, Guilherme, a gente já tem rede parceira. Inclusive, a maior parte dos alunos são atendidos pela rede parceira. As EMEIs não conseguem abarcar a demanda de Belo Horizonte. A gente tem creches locais, tem escolas locais. A gente só quer ampliar esse modelo. E hoje, a gente observa, inclusive, que muitas vezes o custo desse pagamento é menor do que o custo por aluno na unidade municipal. Então a prefeitura consegue sim, a partir de uma licitação, obviamente você precisa ter um preço condizente com a realidade do poder público, mas a prefeitura consegue sim estar bancando integralmente a escola desse aluno para que o pai possa colocar o seu filho no ensino infantil. Tem uma pergunta importante que eu também não posso deixar de lhe fazer, porque ela é umbilicalmente ligada à segurança pública, que é a área que o senhor trabalha muito na sua campanha, e educação. São as escolas cívico-militares. Uhum. Qual é a percepção que o senhor tem da capacidade de Belo Horizonte de ter e do desejo do senhor de ter
essas escolas na capital. Olha, Guilherme, eu nem acho, não é também segurança pública, mas é uma pauta que a gente abraça com muito carinho e a gente entende sim que existe margem para trabalhar nesse sentido. A gente vai aumentar o número de guardas municipais, isso pode ser desenvolvido também junto à guarda municipal. Obviamente que não será em todas as escolas, serão escolas modelo, mas, gente, é uma coisa que funciona. Eu vou falar com você que está nos ouvindo aí de casa. Você conhece o Colégio Tiradentes? Todo colégio Tiradentes tem fila para colocar aluno. Os pais querem colocar os seus meninos no Colégio Tiradentes. Por quê? Porque é um modelo que funciona. É um modelo que tem hierarquia, é um modelo que tem disciplina. Por que negar ao Belo Horizontino mais vagas nesse modelo? Então, nós vamos sim implementar o modelo de escola cívico-militar ao nível municipal. Não será em todas as escolas, mas nós queremos sim unidades que trabalhem nesse sentido. Deputado estadual e candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, Bruno Engler, do PL, foi o nosso convidado na Sabatina de O Tempo nesta quarta-feira. Candidato, muito obrigada. A gente vai conversar com o senhor por mais vezes aqui durante essa corrida na eleição de 2024. O espaço está aberto sempre para o senhor, volte sempre por aqui. Ô Thalita, eu que agradeço a você, ao Guilherme, à FM O Tempo pela oportunidade. Agradeço a você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, pela atenção e convido a conhecer mais o nosso projeto. Você que ainda não me conhece, procure lá nas redes sociais, Instagram, Twitter, @BrunoEnglerDM, no Facebook a página Bruno Engler. Você vai ver um pouquinho das nossas propostas, do que a gente acredita e na nossa plataforma para BH. BH merece uma prefeitura muito melhor. Você merece uma prefeitura muito melhor e é isso que nós vamos entregar a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Candidato Bruno Engler, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco na FM O Tempo. E amanhã, o sabatinado do dia será o deputado federal e também candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, Rogério Correia, do PT. Até mais.